canal do YouTube, né, do pastor Sandro Arruda. Estamos agora aqui dando início a uma transmissão aqui. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai aqui estar abordando um assunto muito sério, que eu acredito também é pouco falado pelas igrejas, né? Mas nós vamos estar aqui no vídeo de hoje falando desse assunto. Que assunto, pastor, o senhor vai abordar no vídeo de hoje? Nós vamos abordar sobre o tema Halloween, gente. O que a Bíblia fala sobre o Halloween? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o Halloween? Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Estou aqui com o estudo que eu quero passar para você, né? A palavra aqui, os bolsos que eu quero passar para você. Mas eu estou aqui com a Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Porque tudo que nós vamos falar nesse vídeo está na Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus, tá bom? Peço que você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, nos ajudando também a crescer esse canal, nos ajudando a levar a palavra do nosso Deus. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar o que a Bíblia fala sobre o Halloween. O que a Bíblia diz sobre o Halloween? O Halloween que é comemorado principalmente, né, nos Estados Unidos, e que infelizmente essa prática ela migrou também para outros lugares e também chegou ao país aqui, né, chegou no Brasil, na nação brasileira. Infelizmente, por muitos, né, não conhecer a verdade, comemora essa festa. Não é uma festa que eu tenho certeza que você vai entender, não é uma festa para ser comemorada, tá? Porque tem muita coisa oculta, muita coisa que acontece por trás desse dia, tá bom? Mas fica aí no vídeo que você vai entender tudo que nós estaremos abordando aqui, falando sobre o que a Bíblia diz sobre o Halloween. Será que a Bíblia fala alguma coisa? Será que a Bíblia não fala nada? Então fica aí no vídeo que você vai entender, tá? Em nome do Senhor Jesus, tudinho que nós estaremos falando na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? O Halloween, gente, eu peguei aqui uma tradução aqui, né? Uma tradução e uma introdução vou usar também aqui, que diz assim, ó, a festa do Dia das Bruxas, né? Então, o que é o Halloween? O Halloween é a festa do Dia das Bruxas. É comemorada na véspera do Dia de Todos os Santos, que acontece no dia 1º do 11. No dia 1º do 11. O Halloween mesmo, ele significa a festa das bruxas. Olha só. Também conhecida como a festa de Todos os Santos. Isso se comemora muito fortemente nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos comemora muito isso aí. E como eu já disse, então isso influenciou muitos outros lugares, né? Parece que é uma coisa tão inofensiva se fantasiar, se vestir de monstro, e crianças ainda, pais que fazem os seus filhos, os próprios pais. E o que é mais triste, gente, de falar, é você ver até isso chegando dentro das igrejas, infelizmente. Chegando dentro das igrejas, até aqueles que se dizem cristãos, crentes, também aderindo a uma festa dessa, né, comemorando uma festa dessa. Então, a antevéspera do dia de finados. Quando se comemora o dia de finados aqui no Brasil? Dia 2 de novembro. Logo na sequência do Halloween, logo na sequência da festa de Todos os Santos, logo na sequência vem o dia de finados. Olha só para você ver. Então, veja que não há nada por acaso. Tudo, infelizmente, tem um propósito também. Não é um propósito de Deus. Geralmente nós usamos o propósito mais para a palavra de Deus, mas o inimigo também tem os seus propósitos, tem os seus objetivos também. Então veja que não é nada por acaso. Esse período, gente, é dedicado a rituais macabros, né? Então o que acontece no dia do finado, no dia desse Halloween, na festa de Todos os Santos? É um período, gente, dedicado, gente, a rituais macabros, né, a rituais macabros
prática de coisas ocultas. Na verdade, o dia 31 de outubro, olha só, olha que coisa interessante aqui, gente, que eu estou lendo para vocês aqui, ó. Olha só, então, uma das coisas porque você não deve se envolver, não deve comemorar, não deve mexer com o dia do Halloween, primeiro porque acontecem muitos rituais macabros, desde o dia 31, desde o dia 1º e o dia 2. Então, nesses três períodos, né, 31 de outubro, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, se comemora muitos rituais macabros, prática de coisas ocultas, gente. Na verdade, o dia 31 de outubro, olha que coisa interessante, é a data que marcou a reforma protestante. Sabe o que é a reforma protestante? É a reforma causada por Martim Lutero. Então, o dia 31 foi o dia marcado por essa reforma protestante. Mas durante a Inquisição dessa reforma protestante, né, dessa reforma, você sabe o que aconteceu? Porque aconteceu a reforma, houve um grande manifestar de pessoas que se despertaram, de pessoas que abriram seus olhos para a verdade, e como diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Então, houve muitas pessoas que se despertaram, muitas pessoas que abriram os olhos, muitas pessoas que se converteram, muitas pessoas que conheceram a verdade através da reforma protestante, né? E no período da reforma protestante, você pode pesquisar, foram naquele tempo ali também muitas pessoas julgadas com práticas de bruxaria, com rituais de magia negra, macabras mesmo, que foram ali julgadas e até mesmo queimadas como bruxas. Como bruxas, né? Então, esta festa que acontece, essa festa que acontece no dia 31, ela é até um tipo de deboche, gente. Por isso que a gente não pode comemorar isso. Nós que somos cristãos genuínos, conhecedores da palavra de Cristo, conhecedores da mensagem, nós não podemos comemorar isso, gente. Isso é até uma afronta para nós que somos o povo de Deus, o povo da palavra, o povo evangélico, o povo cristão de verdade. Isso é até uma afronta para nós, gente. Isso é até uma afronta para nós. Então, no dia da reforma, no dia da Inquisição, houve também essa situação. Eles colocaram no dia da reforma essa festa, né? Essa festa, esses rituais aconteceram também. Né? Então, por isso que nós, como diz a palavra de Romanos 12, verso 1 e 2, nós não podemos, gente, aceitar, conformar com qualquer coisa que é imposto para nós. Você tem que buscar na sua mente um conhecimento do que aquilo fala, do que aquilo trata, né? Do que aquilo ali está sendo, o que está sendo ali cultuado por trás, o que está sendo oferecido ali por trás. Não é simplesmente uma festa, gente. Não é uma coisa assim inofensiva. Não, gente, não brinque com o mundo espiritual. Para você que está vendo esse vídeo, não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual, gente, é muito sério. Muitas pessoas brincam com o mundo espiritual sem ter noção, entendimento do que acontece no mundo espiritual. Não vestir aqui de uma fantasia de uma bruxinha, vestir aqui a fantasia de um monstrinho, não vai dar nada. Enfeitar minha casa, o que tem a ver? Não faça isso, gente. Quando você vai em Deuteronômio, capítulo 18, a palavra de Deus, o Senhor dá conselhos aqui ao povo de Deus. Ó. Deuteronômio, no capítulo de número 18, eu vou ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 14, né? É isso mesmo. Eu vou ler aqui para vocês o que está na palavra de Deus, ó. O Senhor, ele fala assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, olha só, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então,
Deus ele já estava orientando que o povo dele, ia haver muitas pessoas, muitos povos, muita gente fazendo coisas que são abomináveis. Abomináveis para quem? Abomináveis aos olhos de Deus. Então, o que acontece? Essa festa do Halloween, ela é uma festa trazida de fora, gente. De um povo que não conhece a Deus. E isso, aos olhos de Deus, é uma abominação. Quando nós comemoramos algo desse tipo, é uma abominação nesses olhos de Deus, né? Por que que Deus ele fala para a gente não aprender a fazer conforme as abominações daqueles povos? Porque no verso 10 diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem notificador. Que palavra difícil, gente. Ó, me perdoa aí, gente, porque as palavras é difícil. Né? Nem agoreiro, nem feiticeiro. O que é essa palavra, pastor, que o senhor leu aí, que o senhor até embargou aí, ó? Prognosticador. Seria o quê? Seria uma espécie de feiticeiro, de macumbeiro, né? Que seria um tipo de heresia também. Quando você vê a prática da heresia, o que é a prática da heresia? O Halloween é uma prática da heresia. Sabe por quê? Porque tudo que é ensinado contrário à palavra de Deus, essa palavra aqui, se torna heresia. Tudo que é ensinado contrário à palavra, à Bíblia, à luz da Escritura, se torna heresia. Tá? Então a heresia está dentro da igreja, está em todo lugar que é ensinado contrário ao que você entende da palavra. Então é heresia. Então, vamos lá. Então, não achará em ti quem faça passar pelo fogo. Então, qual era a prática das nações? Eles queimavam seus filhos. Até hoje tem nações que faz isso. Oferece seus filhos, oferece sua filha, né, como prática de sacrifício, como prática de rituais, como prática pagãs, como práticas macabras. E aí o que mais? Nem adivinhador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Então todas essas coisas eram práticas das nações que o povo, ao sair da terra do Egito, se ia se deparar. É o que você se depara. É o que eu e você se deparamos constantemente, as nações praticando essas coisas. Né? No verso 11, nem encantador, nem necromante, esse negócio de falar, crente, pastor, pode ir pelo signo, ir por carta, ir por leitura de mão, tudo isso aí é abominável aos olhos de Deus. Tá? Tudo isso aí é abominável aos olhos de Deus. Por que eu estou lendo aqui o Deuteronômio? Porque é o que nós vamos abordar mais para frente sobre o tema Halloween, que estamos aqui no vídeo tratando. Tá? E aí no verso de número, então, nem mágico, nem quem consulte os mortos, gente. Então, a prática do espiritismo também não é correto diante dos olhos de Deus. Ninguém tem condições que já foi para lá, morreu, está lá, pode falar com quem está vivo. Não existe isso, gente. Isso é antibíblico, isso é uma prática herege, isso não é correto. Tá? No verso de número 12, pois todo aquele que fazer tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os seus adivinhadores, né? Olha a palavra de novo aqui, ó. Prognostificadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, né? Essa palavra está aqui, ó, em Deuteronômio. Você pode também meditar aí. Eu confesso que eu estou tendo dificuldade nessa palavra aqui, irmãos, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, tá bom? Mas amém. Você entendeu a mensagem aqui para a glória de Deus. Então, Deus está dizendo que
Esses são costumes das nações que não conhecem a verdade, que não praticam a verdade. Não é nós, irmãos, que devemos ser influenciados por essas práticas. Pelo contrário, é a nossa vida, o nosso conhecimento, a nossa vida que nós levamos com Deus que tem que influenciar essas pessoas. Se o mundo te influencia, você tem que vigiar. Se o lugar onde você também está sendo influenciado por certas coisas assim, irmão, você tem que também orar, você tem que também abrir os seus olhos, você tem que pedir a Deus discernimento espiritual, você tem que pedir discernimento, sabedoria do Senhor. Porque ele está dizendo, porque estas nações que hão de possuir, ouves essas coisas, adivinhações, porém, a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, você tem que entender, por que você não comemora certas coisas? Por que você não comemora certas festas? Porque Deus não permitiu você fazer isso. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa mais de depender de uma superstição. Ah, não, eu tenho que vestir assim, a minha cor é essa, eu tenho que, antes de sair, acordar com o pé direito. Ah, não, eu tenho que olhar o signo, eu tenho que ver o horóscopo, eu tenho que ver isso. Irmãos, Deus não permitiu, nós não precisamos disso, porque nós temos um Senhor. Nós temos o Senhor que está todo o tempo guardando a nossa vida, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, isso aqui é o texto básico que eu peguei para você, que Deus, ele condena essas práticas que são macabras, essas práticas que são rituais, tá? Então, você já leu em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 ao 14, que Deus não permite nós fazer essas coisas, nós viver dessa coisa, copiar essas nações que vivem, comemoram essas coisas, tá? Então, a palavra Halloween, na verdade, como ela é usada como expressão do Dia das Bruxas, ela não se encontra, na verdade, na Bíblia. A palavra Halloween não se encontra na Bíblia. Mas aquilo que está por trás do Halloween, você já teve um texto básico de introdução aqui para você entender. Que não é simplesmente uma festa, mas é uma festa dos povos, né, que Deus abomina esse tipo de coisa. Então nós não podemos tomar para nós esse tipo de festa e querer praticar esse tipo de festa. Isso é abominação, tá? Isso é abominação para Deus, tá bom? Então, a palavra mesmo, Halloween, ela não é citada na Bíblia, gente. Não é citada na Bíblia, né? Mas você viu no texto que as escrituras, elas condenam essas práticas, gente. Porque são práticas ocultas, gente. Nós não estamos mais vivendo nas trevas para fazer nada escondido, gente. Nós estamos vivendo na luz. A luz, você não tem como você fazer nada escondido. Tá? Então, tudo que se faz oculto é pecado diante dos olhos de Deus. É o contrário da Bíblia, é uma prática herege. É uma prática herética. Não pode fazer. De maneira alguma. Tá? Então, que são relacionadas, práticas ocultas são relacionadas a esta comemoração, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, as fantasias de monstro, bruxo, caveira, são usadas como brincadeira. Contudo, olha só, essa é a inocência da grande maioria, né? Daqueles que não têm entendimento, é inocência. Se fantasia de um dia só, fantasia suas casas, fantasia seus carros também, né? E como brincadeira, gente. Mas eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, será que o diabo brinca, gente? O mundo espiritual é brincadeira? Não. Contudo, o diabo não brinca, gente. O diabo não brinca, né? O diabo não brinca. Deus também não brinca, gente. Deus também não brinca. As práticas envolvidas com esta festa são condenadas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, gente. Está escrito aqui em Efésios, capítulo 5, verso 12, diz assim, ó, porque
Porque o que eles fazem oculto é só referir vergonha. Porque tudo que se faz oculto, gente, tudo que se faz oculto é condenado pela palavra de Deus. E é motivo de vergonha, gente. Não adianta você querer tentar esconder nada de Deus. Diante dos olhos de Deus, ninguém consegue esconder nada. Todos nós estamos diante dos olhos de Deus de espírito. É vergonha para quem tentar viver uma vida tentando fazer coisas ocultas, que é errado. Por isso que é importante você que está vendo esse vídeo confessar os seus pecados para Deus, pedir ajuda para Deus, se libertar de você, se libertar das práticas, se libertar das coisas que estão fazendo você ainda viver uma vida no pecado, no oculto, tá? Mas que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, tá? A fé cristã, olha só, a fé cristã se baseia na luz e não nas trevas. No que se baseia a fé? A fé não se baseia em rituais, você queimando, você fazendo sacrifício, você lendo sorte, você lendo mão, pedindo para alguém ler uma carta para você. Isso não é uma fé que está baseada na luz. Isso é uma fé que está baseada nas trevas. Para nós que conhecemos a verdade, nós devemos basear a nossa fé na luz de Deus em nome de Jesus. Tá? Na luz de Deus em nome de Jesus. E o que é de errado, pastor, então, no dia dos Halloween, no dia do Halloween? Como é um dia que comemora Dia das Bruxas? Como se comemora o Dia das Bruxas? Você vai entender o que o Dia das Bruxas comemora. Vamos entender aqui, vamos refletir sobre... A Bíblia não fala da palavra Halloween, como já diz, não cita isso na Bíblia. Mas a Bíblia, ela fala de práticas que ocultas que não agrada a Deus. De práticas ocultas que não agrada a Deus, que, de certa forma, estão ligadas em bruxaria. Nós acabamos de ler em Deuteronômio que Deus fala sobre os necromantes, os adivinhos, os agoreiros, os feiticeiros, bruxarias. Você sabia que tem uma bruxaria que muitos cristãos ainda, na inocência, praticam? O que é, pastor? Como que eu posso dizer aqui? Muitos cristãos ainda praticam e nem sabem que aquilo ali é errado, gente. É errado. Meu Deus, agora não me vem a palavra aqui. Pessoas que colocam, né, às vezes, uma planta para espantar mal-olhado, né? Pessoas que marcam uma fitinha vermelha no pulso da neném. Esse tipo de coisas, que agora até fugiu a palavra aqui, mas assim que eu lembrar eu já falo com você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso são feitiçaria também, gente. Tá? Isso são feitiçaria também, tá bom? Aí quando você vai em Gálatas, no capítulo de número 5, verso 20, lá está escrito assim, ó. Primeira coisa, que o dia das bruxas está ligado. Feitiçaria, gente. Feitiçaria. Ó, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Quando vai em Gálatas 5:20, uma das coisas que é mencionada aqui é a palavra feitiçaria. A feitiçaria se baseia no sentimento de querer dominar a vida do próximo, é uma obra da carne, associada a outros pecados como inveja, idolatria, inimizade, ciúme, discórdia e outras. Por causa desses sentimentos pecaminosos, as pessoas procuram feiticeiros que façam simpatias. Lembrei da palavra. Olha a palavra aqui, ó. Simpatia, gente. Simpatia. Então, você sabe que tem muitos cristãos que praticam simpatia sem saber, gente. Um dia desse, aconteceu o seguinte. Alguém estava vindo na igreja e falou, pastor, o senhor vai na minha loja fazer uma oração? Tá tudo amarrado. Eu falei, sim, mano, vou com o maior prazer. Era um domingo, na segunda eu já fui na loja. Quando cheguei na loja, tinha uma vendedora, tinha um balcão. E a dona, a irmã da igreja, ainda não estava na loja.
Eu falei com a vendedora, vim fazer uma oração, a irmã pediu, ela falou, pode aguardar que daqui a pouco ela está chegando. Enquanto a vendedora estava lá no balcão, eu observei que perto do computador ali tinha um pote de vidro cheio de sal grosso e uma cabeça de alho lá dentro, gente. Na hora, meu irmão, que você tem um discernimento espiritual, você entende que aquilo ali já é uma prática de simpatia. E não deixa de ser uma feitiçaria. Para o entendimento daquelas pessoas que colocam isso, está espantando mal olhado, espantando o olho gordo, está espantando inveja. Mas, infelizmente, só está atraindo, gente, essas coisas ruins. O engano é que as pessoas praticam essas coisas, pensam que não vai dar em nada, é brincadeira. Outros creem e acreditam que vai dar certo para o bem e dar certo para o mal, gente. Não dá. E aí, tinha aquela situação ali. Quando a irmã chegou, eu falei, irmã, antes de fazer oração, porque Deus não habita, gente, onde tem as trevas. É necessário fazer uma limpeza, uma santificação ali, né? Enfim. Irmã, o que aquele lá está fazendo ali? Não, pastor, aquele ali coloquei porque falaram que nem para espantar isso e tal. Falei, irmã, tira aquilo ali. Tira, porque eu creio que a partir de hoje, quem vai guardar a entrada e a saída desse lugar é Deus, em nome do Senhor Jesus. E para Deus, nenhum ritual dessa maneira serve para ele. Porque Deus é a luz, Deus é a bênção, a presença de Deus é maravilhosa. Então, veja que pessoas praticam a simpatia, né? E nem percebem. Então, simpatia e qualquer outro tipo de mandinga, macumba ou voodoo, não devemos dar ouvido a estas coisas. Jamais. Também não precisamos ter medo disso, porque somos protegidos por Deus e contra nossa vida. Não vale nenhum encantamento, como diz aí em número 23, capítulo 23, verso 23. Pastor, mas eu tenho medo disso aí, morro de medo disso aí. Não precisa você ter medo. Quando você se liberta dessas coisas, não tenha medo, porque Deus nos protege a nossa vida de todo tipo de encantamento. A pessoa pode estar fazendo trabalho, a pessoa pode estar jogando praga, a pessoa pode estar fazendo qualquer tipo de coisa para você. Se Deus está guardando a sua vida, você não é atingido por esse mal, em nome do Senhor Jesus, tá? Desde que estejamos na presença de Jesus. Então, para o encantamento não cair sobre a tua vida, o mal não te atingir, você tem que estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, feitiçaria que está ligado à bruxaria é condenado pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa, o porquê nós não devemos nos envolver com o tal do Halloween é porque pratica nesse dia muitas bruxarias. Muitas coisas são feitas pesadíssimas e nós devemos não se envolver, vigiar com isso aí. Nós devemos, como igreja, que é uma igreja que é sal e luz nessa terra, orarmos por essas pessoas para que o Senhor as liberte dessas práticas como nos libertou e hoje estamos na luz e na presença de Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa, necromancia. Deuteronômio falou sobre feitiçaria e falou sobre necromancia. Né? Isaías capítulo 8, Isaías 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que deixa eu ver aqui, olha aí, até coloco, tá complicado aqui, né? Que cheiram e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos. Quer dizer, a necromancia, que é uma consulta das pessoas aos mortos, também é errado.
A nossa consulta tem que ser diante de Deus, tem que ser com Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá? Aí diz mais, ó, a favor dos vivos, se consultar aos mortos, não tem como, gente. Não tem como alguém querer consultar um parente morto, um ente querido morto, para saber da sua vida. Não tem como. Isso não é correto. Então, necromancia é totalmente condenável também aos olhos de Deus. Né? Ó, quando eu vos disser, vou ler de novo capítulo 8, verso 19. Ó, quando vos disser, consultai os necromantes, os adivinhos, que cheiram e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Quer dizer, enquanto alguns consultam essas coisas, nós temos o Senhor para consultar, para orar, para buscar, e todo dia de amanhã Deus estará nos guardando. Tem gente que consulta porque quer saber o futuro, Cuidado com isso aí, irmãos. Cuidado com isso aí. Quando você ora a Deus, você já tem um presente abençoado e o futuro garantido, porque Deus tem o melhor para nossas vidas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Falando sobre necromancia ainda, a necromancia é o culto aos mortos. Quando a pessoa está ali numa sessão, consultando ali aquele médium, aquela pessoa que está comunicando-se com o morto, com o ente querido dessa pessoa, aquilo ali é um culto. Aquilo ali é um culto. Um culto aos mortos que aquela pessoa, naquele momento, está fazendo ali. Tá? Esta prática é condenada pela palavra de Deus. Se você quer se zangar com o pastor, comigo você não vai se zangar em nada. É a Bíblia que está falando. Não sou eu. Esse pastor está falando coisa aí e tal. Meus queridos, se você não quiser curtir o vídeo, se você não quiser assistir, fica tranquilo. É seu direito duvidar, é seu direito não querer acreditar, é seu direito você não aceitar. Mas é meu dever, fui chamado para pregar, fui chamado para orientar, fui chamado para falar a verdade. Então, como é seu direito você não querer acreditar, é meu chamado, é meu dever falar a verdade em nome do Senhor Jesus. Então, é condenado pela palavra de Deus, pois somente o Senhor merece a nossa adoração. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foram avisados para não praticar este tipo de culto, sob pena de ser eliminado do meio do povo. Os reis que cederam a este tipo de prática perderam seu trono e terminaram em ruína. É só você ler, que está escrito em 1 Crônica 10:13. Você lê em 2 Crônicas 33:6. Tá? Nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Evangelho de Marcos 12:27. Lá está escrito assim, ó: Nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Glória a Deus. Tá? E o Senhor é o juiz que há de julgar vivos e mortos, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Não tem como eu ler tudo, o vídeo vai ficar muito grande. Estou resumindo aqui para você, tá? Depois você quer buscar, busca na Bíblia, 2 Timóteo 4, verso 1. Precisamos tomar cuidado com celebrações que homenageiam pessoas que já morreram, pois pode ser um culto aos mortos, porém disfarçado o propósito do inimigo em celebrar a morte e fazer com que as pessoas se conformem com a sua obra assassina e torne insensíveis, né? Insensíveis, tá? Então, nós já falamos da feitiçaria, da necromancia, tudo que está ligado à prática do Dia das Bruxas, que é o Halloween.
Tá? Em nome do Senhor Jesus, você está entendendo aqui o vídeo. Palavra de Deus. Tá bom? Terceira coisa. Então, não devemos fazer culto, não devemos fazer cultos aos mortos, irmão. Culto aos mortos. Pastor, o cristão, ele pode, pastor, ir até o cemitério, acender uma vela para o ente querido no dia 2? Não. Não. Negativo. Ali de uma forma tão sutil, tão simples, ali não deixa de ser um culto aos mortos. Porque o que o seu parente, o seu ente querido está ali, vai saber o que você está fazendo? Ele nem sabe. Interessante que é uma força de expressão, muitos falam, né? Muitos falam assim, fulano morreu, foi para o céu, fulano morreu, foi para o céu. Tudo bem, né? A gente respeita, né? Embora a gente sabe que não é bem assim, não é todo mundo que morre que está indo para o céu. Tá? Mas vamos para outro vídeo na outra hora. Então, a força do hábito morreu, foi para o céu. Então, vamos lá. Pegando esse entendimento, como que você vai acender vela para alguém que você já falou que não está mais aqui, está no céu? Então, esquece. Esquece. Cuida da sua alma. Conheça a verdade, pratica a verdade. Tá? Em nome do Senhor Jesus, se apegue com Deus, vá para a luz. Tá? Então, você que pratica essas coisas no dia de finado, também é errado. Essa prática não é correta. Você que conhece a verdade, não acenda a vela, não vá para dia de finados, não. Guarde suas boas lembranças que você teve com esse parente, esse querido. Guarde só isso, tá? Guarde só isso. Você que está aqui em vida, procura conhecer a mensagem, procura conhecer a Bíblia, procura conhecer o Senhor Jesus, que dá vida eterna, que dá salvação, que quer que nós caminhamos na sua luz, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, a primeira coisa, a feitiçaria, né, que se baseia em dominar pessoas. Errado você querer segurar alguém, manipular alguém, dominar alguém por meio de feitiçaria. Já lemos. Agora a terceira, magia, gente. Magia, meu Deus. Magia também envolve-se no dia das bruxas, envolve no dia do Halloween. O livro de Atos 19 diz assim, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou que se montavam 50.000 denários, ou seja, em Atos fala que aqueles que praticavam artes mágicas pegaram os seus livros, queimaram todos, porque são pessoas que ali naquele momento conheceu a luz, conheceu Cristo, conheceu a palavra de Deus. Então a magia que elas estavam praticando, elas queimaram todos os seus livros, queimaram todos os seus livros, tá? Não praticavam mais magia. A prática da magia foi condenada no Antigo Testamento. Magia é o que mais você vê hoje também. Você vê feitiçaria, você vê necromancia, você vê magia também. Práticas abomináveis para Deus. Não devemos aprender nada disso. Deus não permitiu você mexer com nada desse tipo. São coisas ocultas, são coisas das trevas que só prejudica aqueles que assim vivem e fazem esse tipo de coisa. Então, no Antigo Testamento, por ser usada para trapacear as pessoas, né? Os povos antigos praticavam esse tipo de ciências ocultas, né? Magias, quer dizer, isso está em Êxodo 7, verso 11. No Novo Testamento, a magia também é combatida porque ilude as pessoas, como já lemos, que em Atos
19:19, e também sobre a libertação daquela moça que adivinhava que foi liberta ali, tá? Daquele espírito, daquele demônio pelo apóstolo. Amém? Se baseia no engano. Toda mentira é obra do diabo. João 8, verso 44, o diabo é o pai da mentira, que tenta convencer as pessoas de seu poder. Jesus operava milagres, mas não precisava encantar ninguém, nem queria aparecer, antes fazia tudo em serviço daquele que precisavam de sua ajuda, né? A mágica se baseia na trapaça para iludir as pessoas, e isso é mentira, coisa que não provém de Deus, e sim do diabo. Não precisamos de magia em nossa fé, gente. Você não precisa de nenhum tipo de acréscimo de coisa à sua fé. Tá? Então, meu irmão e minha irmã, você, minha amiga, meu amigo, você que está vendo o vídeo no canal do YouTube, fuja de toda aparência do mal. Fuja de toda aparência do mal. Qualquer pessoa que quer mostrar um poder, que quer te prender numa coisa de poder, é uma magia também. Nós devemos fugir de todo tipo de magia. Tá? Para terminar, a adivinhação. A adivinhação também está ligada à prática do Halloween, o Dia das Bruxas. Diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 10, que nós já lemos para você, ó. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador. Nem adivinhador. Então, a adivinhação também não é correto. Ó, todo que envolve adivinhação, de um modo geral, a partir da curiosidade de saber o futuro, práticas como a leitura de mão, né? A leitura de mão é uma adivinhação, a pessoa quer saber o futuro, quer saber o que vai acontecer. Então, é uma prática também errada. Ó, como a leitura de mão, de vasilhas com água, né? Tarô, búzios, cartas, estrelas, fazem parte da adivinhação. Os povos faziam, os reis faziam. Muitos daqui lá tiravam seus futuros dessa maneira. Porque hoje, você não tem como fazer isso. Um dia você fez, você tem que abandonar, você tem que arrepender, você tem que largar essa prática. Ir para o joelho, ir para a oração e viver na luz. O seu futuro, que muitos ficam curiosos, está com Deus. O amanhã pertence a Deus. O seu futuro pertence a Deus. Se você viver daqui a 10, 20, 15, 30 anos, todos os seus dias estarão guardados por Deus. A Bíblia fala em nome de Jesus. Tá? Então, os agoreiros também dizer o futuro usando técnicas de subjeção ou inspirados por demônios, né? Deus disse em sua palavra que não aceita estas práticas e que quem faz isso não entra no reino de Deus. Apocalipse 21, 8 e verso 15. Tá? A origem de toda adivinhação é a mentira. E os demônios que usam as pessoas para adivinhar e enganar outros, Jesus avisou que no fim dos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos fazendo coisas miraculosas, adivinhação ou futuro. Tá vendo? Então, para você que está vendo esse vídeo, toma cuidado. Às vezes, irmão, a gente costuma olhar muitos fora da igreja, mas esquecemos que dentro da igreja, gente, muitas práticas assim também são praticadas. Não de forma explícita, revelada, mas de formas ocultas. Quantos pastores estão na igreja sendo verdadeiros adivinhos?
revelando coisas totalmente contrárias à palavra. E tudo que é contrário à palavra é herege. Qual é o propósito de Deus querer adivinhar para você, né, o número do seu documento ou algo semelhante? Será que tem algum propósito de Deus disso? Eu garanto para você que não, tá? Não acredite em adivinhação, gente. Não acredite. Para terminar, Deus é a luz e não trevas, gente. Deus é a luz e não trevas. Apocalipse 22, verso 15, diz assim, ó: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Não pratique essas coisas. Ande na luz como Deus é a luz. Não fique preocupado com o seu futuro. Não fique querendo adivinhar, saber de coisas que, sabe, para quê? Guarda teu coração em Deus. Guarda teu coração na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é a verdade, gente. E tudo que se baseia em mentira não provém dele. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tá? Portanto, as práticas ocultistas celebradas no Dia das Bruxas são apostas à fé cristã. Impressionante, né? O que impressiona que Satanás nos últimos tempos, para enganar as pessoas, que não seja tão mal assim. Então, isso é um engano do Satanás, um engano do maligno, gente. Para que as pessoas se envolvam com ele sem saber que aquilo ali não é ele. Cuidado com o diabo. Ele não vai aparecer como o diabo, mas ele vai usar o que mais ele sabe. A mentira, o engano, tudo provém dele. As trevas, tudo provém dele, tá? A feitiçaria, a necromancia, a magia, a adivinhação são práticas claramente condenadas na Bíblia que estão associadas ao Halloween. Por isso, concluímos que um cristão não precisa fazer parte disso. Caso seja requerida participação em um colégio, por exemplo, você pode usar como argumento a sua liberdade religiosa baseada no artigo 5º da Constituição Federal e pedir liberação do mesmo. Peça a Deus que te dê sabedoria como deu para Daniel, quando teve que comparecer diante dos magos e encantadores do rei. Está em Daniel capítulo 2, verso 2 e 27. Você é filho da luz e não do ocultismo. Amém? Por que eu falei isso? Achei importante falar isso. Sabe por quê? Porque tem escola que às vezes quer fazer essas coisas. Nossos filhos que estudam na escola, nós temos que ter sabedoria para que isso não influencie nossos filhos. E tem lei que ampara você não deixar seu filho praticar nenhum tipo de fé que está indo contra o seu princípio, a sua fé, que está ferindo a sua vida com Deus, tá? Então, para você que é pai, você que é mãe, cuida dos seus filhos, não deixe os seus filhos, tá, se envolverem, ser influenciado com esse tipo de coisa, tá bom? Você que assistiu o vídeo até o final, espero que você tenha abrido seus olhos, despertado pela verdade da palavra de Deus. Eu vou encerrando por aqui o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, com a glória de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude, irmão, a pregar o Evangelho, a verdade, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fica com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.